E aí galera, tudo bom? Mais uma vez com vocês, professor Renato Baggio, para mais uma aula super legal de inglês, com um assunto bastante importante. Aliás, aqui os assuntos foram escolhidos a dedo, junto aí com o seu material didático, para que você tenha aí o máximo de otimização do seu inglês, tá certo? E olha só, a gente começa a aula de hoje aqui no quadro, falando sobre um assunto que eu preciso relembrar com você, para que a gente possa adentrar o assunto novo, que são os verbos modais. Olha só, você já estudou uns carinhas chamados modal verbs. Quer lembrar quem são esses caras? É um tal de can, que possui uma forma do passado could, tá vendo? É um tal de should, que você também já estudou, muito usado para dar conselho, esse tal de should aqui, né? É um tal também de may, que tem uma forma do passado dele, ó, might, certo? E um tal de must, entre outros. Eu digo entre outros porque a lista é um pouquinho maior, mas aqui a gente tem alguns dos principais, tá certo? Bom, e o que tem dos verbos modais, né? Eles primeiro têm alto grau de subjetividade, então um can, que pode ser traduzido como verbo poder, eu posso fazer alguma coisa, às vezes ele é traduzido também como eu sei. E ele pode indicar uma permissão, uma possibilidade, no sentido de, pode chover hoje, né? Ele pode indicar ainda uma habilidade, no sentido de eu sei cozinhar, e etc. Ou seja, os verbos modais, eles trabalham de acordo com o contexto da frase. Eles nunca indicam só uma coisa, certo? Enfim, até o próprio should, que a gente acaba estudando só como verbo deveria, usado para dar conselho, ele tem outra tradução, ele pode ser o verbo deve, sendo usado aí para dar uma ideia de que é algo com uma expectativa, por exemplo, devemos chegar a qualquer momento. Então veja, os verbos modais, o próprio must, que vem sozinho, eles têm alto grau de subjetividade. Legal. Tanto é que o could é a forma de passado de can, mas nem sempre indica o passado. E isso você faz aí uma pesquisa nas suas aulas na internet, você brevemente encontra algo nesse sentido. Se ainda assim restar alguma dúvida, você me encontra aí nas redes sociais que a gente vai trocar uma ideia e eu vou lhe amparar. De repente até eu não gravo um videozinho só para você, ó. E agora olha que interessante, o could é passado de can, às vezes indica o passado, às vezes não. Mas o might, que é a forma do passado de may, nunca indica o passado. Então eu só estou pontuando essas coisas para você ver realmente como eles são altamente subjetivos. Mas existe o que a gente chama de, só vou apagar o nome aqui para você fazer o raciocínio comigo. Existe o que a gente chama de past modals. E aí você fica pensando assim, não, mas espera aí. Como assim past modals? Se você já falou que o could é o passado de can, se você já falou que o might é o passado de may. Pois é, mas não é isso. Past modals significa pegar alguns desses caras e jogar eles como se fosse mais para o passado. Eu vou usar um pouco da estrutura lá do nosso Present Perfect, que você já teve aula comigo, para pegar alguns desses caras e criar umas estruturas mais complexas, porém mais simples de serem usadas. Quer ver o que eu quero dizer? Eu vou pegar, olha como é que eu formo um verbo modal chamado de past modal. Eu vou pegar esses quatro carinhas aqui, ó, o could, um outro que a gente já estudou, o should, um outro que a gente já estudou em algum momento da nossa vida, o would, e o tal do must. Tudo bem? Aí eu vou pegar aquela mesma estrutura lá do Present Perfect, que era o verbo auxiliar have. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esses caras aqui todos, ó, e vou somar com a partícula have, para somente depois disso eu colocar aqui o verbo principal. E justamente por causa desse have, o have vai empurrar esse verbo principal para a terceira forma, que agora você já sabe o que é a terceira forma dos verbos, porque basta você voltar na nossa aula passada, a aula de Present Perfect, para relembrar. Só que a grande vantagem é que quando eu uso um can, um could, eu não posso traduzir ao pé da letra. Eu tenho que olhar para o todo da frase e ver o que o contexto quer me dizer. Neste caso em que a estrutura ficou maior, portanto ela ficou mais complexa, não é verdade? Agora ela é formada por três verbos, veja. 1, 2, 3, né? Um desses. Aí o uso é mais simples. A estrutura é mais complexa, mas o uso é mais simples. Por quê? Porque esses caras podem ser traduzidos ao pé da letra. Aproveite que não é sempre que eu digo isso, porque eu sou o cara contra a tradução ao pé da letra o tempo todo, mas hoje, se eles vão te ajudar, eu tenho que te dar a informação correta. Então sim, eles podem ser traduzidos ao pé da letra, geralmente indicando uma única coisa. E que não há muito com o que se preocupar, porque uma vez que eles podem ser traduzidos ao pé da letra, eles vão funcionar como já são no português. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha que bacana então, tá? Os verbos modais que foram estudados anteriormente, que eu mencionei ali, o can, o could, may, might, should, must, etc.
eles podem ser acrescidos do verbo have, olha o que eu fiz aqui, tá? Para formar o que a gente chama de past modals. E aí, é claro, por causa desse have, o verbo vai para a terceira forma. Só que eles passam a dar significados diferentes daqueles que lhes deram origem. Essa estrutura toda aqui é diferente de usar só o could e o verbo. É diferente de usar só o should e o verbo. E no meu primeiro slide eu já consigo mostrar isso para você. Vamos lá. Tá aqui a estrutura dele. Eu vou escolher qual desses carinhas eu quero, coloco a partícula have com o verbo na terceira forma, que tecnicamente é chamado de passado particípio, que rima com concluído e que agora vai poder ser traduzido ao pé da letra, porque eu te disse que hoje pode. Então veja, I should have told Jim about the problem significa eu deveria ter dito ao Jim sobre o problema. Essa frase é afirmativa. Por quê? Porque o primeiro verbinho aqui está na afirmativa. Se fosse negativa, seria shouldn't. E aí você percebe que, olha lá, pense comigo. Quando eu digo, eu deveria ter dito ao Jim sobre o problema, eu disse? Não. Quando eu digo eu deveria ter dito ao Jim sobre o problema, na verdade eu não disse. Os past modals funcionam para você fazer uma espécie de análise sobre algo que já aconteceu e, portanto, se já aconteceu, é impossível de ser mudado, mas que você acabou não fazendo. Quer ver? Vamos lá. É assim, ó. Quando eu digo eu deveria ter dito ao Jim sobre o problema, significa que eu não disse. A minha frase é afirmativa. Ó, sinalzinho de mais. Mas a ideia é negativa. Os past modals funcionam assim. Esses três que eu vou marcar aqui, ó. Esses três seguem esse macetinho aqui, ó, que diz o seguinte: quando a minha frase for afirmativa, a ideia é negativa. Quando a frase for negativa, a ideia é afirmativa. Ou seja, a ideia é contrária da estrutura. Mas bem na verdade, se você pode traduzir ao pé da letra, será que vale a pena decorar isso aqui? Não vale a pena nem anotar. Porque veja, eu deveria ter dito ao Jim. Poxa, eu deveria ter dito significa que eu não disse. Quando você fala para alguém assim, ó, puxa, eu não deveria ter saído de casa. Eu não deveria, significa que você saiu. Então, tá muito na cara que pela própria tradução ao pé da letra das estruturas, você já iria chegar nessa conclusão. Portanto, não faz sentido você anotar o que você já sabe, concorda? Então vamos a eles, vamos ver cada um deles pontualmente e olha só, vamos começar pelo could have mais um verbo na terceira forma. Olha aqui, ó, é could have mais um verbo na terceira forma. Nesse primeiro slide aqui, eu trouxe as duas formas dele. O could, usado diretamente com o verbo, e esse could have da aula de hoje, para você perceber como realmente o significado muda bastante. Quer ver? Dá uma olhada aqui comigo, tá? Ó, vamos direto pro exemplo, que você vai vendo isso aqui. The cake was so good, I could eat it all. Por que está escrito agora aqui se o could é passado de can? Bom, primeiro que eu te disse que os verbos modais são altamente subjetivos. Então não é porque ele é a forma do passado de can que ele sempre indica o passado. Mas imagine uma situação que vai lhe dar água na boca, tudo bem? Eu não tenho mais meus avós vivos, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Mas me lembro bem das minhas avós, né? Porque as avós, elas mostram amor pelos netos socando comida em você, não é verdade? E toda avó que se preze, pelo menos da minha geração, né, é aquela avó que, porque tem umas vós meio modernas aí, né, mas é aquela avó que ela sempre tem o que você gosta de comer na casa dela. Você pode nem avisar que você vai lá. Você chegou lá, tem o bolo preferido, tem alguma coisa, e se não tiver, ela vai fazer, né? E aí imagina que você foi na casa da sua avó, tem aquele bolo favorito, e ela fala assim, adivinha o que tá te esperando? Você fala, pô, vó, você é infalível, né? E aí você vai lá e ela te dá uma fatia do bolo. Aquela fatia estilo vó, que equivale a uns 3 dicionários juntos de largura, certo? Aí você come aquela fatia enorme de bolo e fala assim para sua avó. E você já reparou que o que agrada a tua avó é ela ficar vendo você comer? Já viu isso? A minha avó gostava de ficar vendo eu comer. Come, menino, come, né? Aí o que aconteceu? Você comeu aquela fatia maravilhosa e falou essa frase aqui para sua avó. Você fala, nossa avó, the cake was so good, I could eat it all. O que você falou para ela? Nossa, avó, o bolo estava tão bom. Sim, você acabou de detonar uma fatia gigante. Eu poderia comer ele todo. Quando você fala eu poderia comer ele todo, a tua avó vai falar assim, oxe, come então, menino, fiz pra você. Ela não vai falar assim? Por isso que está escrito aqui agora. Porque apesar do could estar sendo usado na forma do passado, ele aqui indica uma situação em que você está presente nessa situação. Eu poderia comer ele todo, ela vai empurrar e falar, come? Mas imagina que você falou assim para sua avó, não, vó, eu estou segurando um pouco no açúcar, a minha pochete natural aqui na cintura está muito grande, eu não vou comer. E você foi para casa.
Você foi para casa e chegou no final do dia, aquela noite agradável, você tá a fim de ver um filme e você fala, putz, uma fatia do bolo da vovó agora à noite com esse filme ia cair muito bem. Só que você já foi embora. E você deixou o bolo para trás e você não levou nem um pedaço para casa, apesar da sua avó insistir, porque você quer segurar o açúcar. Aí você pensa essa segunda frase aqui, ó. The cake was so good, I could have eaten it all. Essa é a estrutura de hoje, hein? Ó, o bolo estava tão bom, eu poderia ter comido ele todo. Por que está escrito aqui passado agora? Porque a oportunidade passou. Você teve a chance, mas não o fez. E é exatamente isso que a primeira estrutura que a gente tem, ela quer indicar. Vamos anotar isso aqui, ó. Então veja, agora já fazendo dentro da ordem do nosso conteúdo aqui, ó, tá? Quando você tem uma estrutura de could have, mais um verbo na terceira forma, olha aqui, ó. Could have, mais um verbo na terceira forma, sabe o que esse cara aqui indica? Indica que a pessoa teve a chance, mas não o fez. Ó, mas não o fez. É isso. E na verdade, todos os verbos modais do passado trabalham nessa pegada, de você fazer uma análise sobre algo do passado, mas que, enfim, já aconteceu, impossível de ser mudado, e você fica cogitando uma hipótese diferente do que realmente aconteceu. Você fala, poxa, eu poderia ter comido ele todo. Significa que você não comeu. Certo? É assim que esses caras funcionam. Veja, aqui eu tenho outro uso para você, ó. John could have told me about the problem. O John poderia ter me dito sobre o problema. Se eu digo que ele poderia ter me dito, na verdade ele não disse. Ele teve a chance, mas não o fez. É assim que esse cara funciona, tudo bem? Aqui tem um outro uso que a gente trouxe para você, mas que no final das contas, como você pode traduzir ao pé da letra, não vai ter como você errar isso na sua vida, certo? Ele pode expressar ainda uma crítica. Ah, mas isso aqui fica claro pela própria tradução, certo? Olha aqui, ó. She could have told me that she didn't want the job. Imagina que eu indiquei alguém para um trabalho e a pessoa, no fundo, ela não queria, mas daí eu preparei o meu chefe, fiz o contato e tal, e a pessoa desiste. E meu chefe fica, pô, você indicou a pessoa aí? Aí eu fico chateado com a pessoa e digo assim, poxa, ela poderia ter me dito que ela não queria o emprego, né? De qualquer maneira, a gente recai sobre a tradução literal, então não há como errar. Todos eles vão trabalhar nesse sentido, tá? De você fazer uma análise sobre algo que já aconteceu e, portanto, imutável, e se posicionar de maneira contrária. Quer ver? Olha o próximo. Vamos falar do should have e do would have. Primeiro começamos por esse carinha aqui, should have mais verbo na terceira forma. Olha como é que vai ficar aqui no quadro então, ó. Ele tem que ser composto de 3 unidades aqui, hein? É should have, ó. Tá aqui, should have, tá bom? Mais verbo na terceira forma, você já sabe que o should significa deveria, portanto ele indica o que deveria ter acontecido. E deveria ter acontecido é como se fosse uma espécie de conselho no passado. Quando você fala disso aqui, ó, você está querendo dizer o que teria sido melhor a ser feito, mas não foi feito. Olha que conceito esquisito, mas é isso mesmo, né? Quer anotar? Indica o que teria sido o melhor a ser feito, mas não foi feito. Então, olha o exemplo como deixa tudo mais claro, uma vez que, de novo, dá pra gente traduzir ao pé da letra. Ó, John didn't study for the test and he failed it. O John não estudou para a prova e ele reprovou, tá? Eu sei que em alguns lugares do Brasil a gente não fala reprovar, a gente fala rodar, né? O cara rodou de ano. Lá em Brasília eles falam, o cara rodou, tá? Aqui no Sul a gente fala, tomou pau. Ou então, reprovou, tá? Ó, ele não estudou para a prova, então ele reprovou. Ele deveria ter estudado para ela. Bom, quando eu digo que ele deveria ter estudado para a prova, significa que ele não fez isso e eu estou me posicionando ao dizer o que eu acho que teria sido melhor a ser feito, mas não foi feito. Existe essa forma contraída dele, em que eu junto o should com o have, fica should have. E evidentemente que na negativa eu só vou mexer nele, o primeiro aqui, should, vai virar shouldn't. Sempre que eu tenho uma estrutura verbal formada por 2 ou mais verbos, eu só mexo no primeiro, você já sabe disso. Este segundo cara que está nesse mesmo slide, que é o would, olha aqui, ó. Agora eu quero que você pense uma coisa, tá? O would veio do will futuro. E o will não tem tradução de nada, ele é uma partícula que empurra o verbo para o futuro. Então, como o would nasceu dele, o would também não tem tradução de nada. Mas ele faz assim, ó. Ele sempre faz, quando ele vem acompanhado de outro verbo, que esse outro verbo que vem depois dele, no português, termine em ia. Portanto, se isso aqui é would have, vai ficar traduzido como teria. Aí se fosse would study,
Estudaria. E se fosse would like? Gostaria. Então ele sempre faz isso. Mas essa é a estrutura fixa do que a gente está vendo hoje. Então ele indica o que teria acontecido. E quando que ele é usado? Ele é usado quando você se coloca no lugar de outra pessoa, ou quando alguém se coloca no seu lugar. Ele geralmente é usado para isso. Sabe quando você diz assim para um colega: ô meu irmão, se eu fosse você, eu teria, tô me colocando no lugar da outra pessoa, eu teria estudado mais. Então veja o que acontece aqui, Temos um exemplo para ele, que na verdade está no outro slide. Vamos lá? Would have tem essa tradução. Ele também vai ter essa forma na negativa wouldn't, ele também pode ser juntado aqui, eu posso juntar o would com o have e fazer would have. Que essas formas aqui contraídas, elas são mais usadas na fala mesmo, tá? Aí olha o exemplo aqui, Bob didn't study for the test. If I were him, I would have studied for it. Olha o que ele está dizendo aqui, O Bob não estudou para a prova. Se eu fosse ele, daí já me coloquei no lugar dele, tá? Se eu fosse ele, eu teria estudado. Eu estou dizendo que eu faria no lugar de outrem. Esse é o conceito de would have. Indica o que alguém teria feito no lugar de outrem, ou seja, de outra pessoa. Tá legal? E para você que está muito antenado e ficou pensando, poxa, mas não deveria ser if I was him? Veja, hoje a gramática moderna aceita os dois. Ela aceita tanto if I were quanto if I was. Mas a gramática tradicional da língua inglesa normativa diz que é if I were, e nós teremos uma aula só para isso, então fique tranquilo. Por fim, o nosso último caso vai ser o must have. Olha que lindo. E esse cara, ele vai ser traduzido igual do português, e ele é o único cuja ideia não é contrária da estrutura. Aqui, se a frase for afirmativa, é porque a ideia também é afirmativa. Todos os outros não eram assim. Mas como ele também pode ser traduzido ao pé da letra, eu sei que você não vai errar a ideia dele. E ele sempre indica que nós estamos quase certos de que algo aconteceu. Por que aconteceu? Porque estamos falando do passado. Tudo bem? Então olha aqui, o must have vai ficar traduzido assim, que algo deve ter acontecido, ou que alguém deve ter feito algo. É assim. Moleza, né não? Então dá uma olhadinha aqui no nosso exemplo para você ver. Aqui os pontos-chave são a tradução dele e que ele indica aqui, que estamos quase certos. Está tudo no slide para você. Então veja a nossa frase. I called Steve, but he didn't answer the phone. He must have gone out. Eu liguei para o Steve, mas ele não atendeu ao telefone. Ele deve ter saído, significa que eu estou quase certo de que isso aconteceu. A forma negativa do must, caso você queira fazer, é esse estranho aqui, mustn't. Tudo bem? Que também vai compor a mesma unidade aqui, a mesma estrutura, caso você queira fazer uma frase negativa. É isso, esses são os past modals que a gente tem para estudar e que eles não me preocupam pelo simples fato de que você pode fazer a tradução literal do português. O mesmo não ocorre com aqueles caras que lhes deram origem, ou seja, com os modais mais simplesinhos. Mas é isso, ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula para mais conteúdo novo. See you. Bye.